Se o seu orçamento estimativo ainda não está refletindo a realidade de mercado, temos um problema, não temos? Então fica aqui nesse vídeo. Tenho certeza que vai ter um conteúdo valioso para você. Nesse vídeo eu quero explorar um pouco a pesquisa de preços da fase preparatória. Então nós sabemos que nessa fase preparatória trazida aí pela 14133, nós precisamos reforçar o planejamento da contratação. Estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, são os conhecidos artefatos de planejamento. E depois que eu já tenho a solução que eu vou contratar com todas as suas especificações, as condições de execução descritas no termo de referência, eu já posso ir ao mercado fazer a coleta de preços. Primeira pergunta que o pessoal costuma fazer é: para que serve a pesquisa de preços da fase preparatória? Essa pesquisa de preços que vai gerar o orçamento estimado da futura contratação. Bem, essa pergunta tem várias respostas. Eu gosto de citar duas respostas muito importantes. Eu preciso ter uma ideia de quanto eu vou gastar naquela contratação para eu ir no meu sistema orçamentário e verificar a minha disponibilidade orçamentária. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é: se eu vou fazer um processo competitivo no qual eu vou receber diferentes licitantes com diferentes propostas comerciais, eu preciso comparar essas propostas, selecionar uma proposta e verificar se de fato ela é vantajosa, eu preciso ter um preço balizador. E qual é o preço balizador para o julgamento das propostas? O orçamento estimado pela administração pública na sua fase preparatória. Se você for no inciso 3º do artigo 59 da Lei 14.133, lá está disposto que serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima do orçamento estimado da contratação. Então veja a importância dessa pesquisa de preços. Esse orçamento estimado pela administração pública é o preço máximo aceitável numa contratação. E eu vou mais além. Eu também tenho que desclassificar preços inexequíveis. E o grande referencial para eu saber se o preço de uma empresa é inexequível é justamente a comparação com o meu orçamento estimado. Então, daí nós concluímos a importância que essa pesquisa de preços tem para a nossa contratação pública. Só que ela continua sendo uma etapa muito crítica do processo de contratação. E por quê, você sabe? Porque o objetivo da realização dessa coleta de preços no mercado e dos cálculos que nós vamos fazer para chegar ao orçamento estimado é encontrar um preço que realmente reflita o preço de mercado. E essa tarefa é muito difícil, por quê? Porque o preço de mercado ele é dinâmico, ele não é estático. Várias informações de mercado podem alterar esse preço. A quantidade pode impactar o preço. O local de execução pode impactar o preço. A forma de entrega impacta o preço. Então, vejam, N condições podem mudar o preço de mercado. Isso deixa a tarefa muito difícil. Só que agora, com a Lei 14.133, o artigo 23 nos apresenta pontos importantes que nós devemos observar na pesquisa. O artigo 23, ele nos apresenta no seu caput, ou seja, no cabeçalho, as três condições que devem ser observadas em qualquer pesquisa de preços. Primeira condição, a adoção, consulta a bancos de dados públicos, ou seja, preços que estejam publicados ali na internet. São os preços do PNCP, dos painéis de preço, do banco de preços em saúde, são os preços em sites especializados. Então, eu vou tentar sempre usar esses bancos de dados públicos para coleta de preços. Outra condição, a segunda condição, quantidade. É muito importante, principalmente quando você vai utilizar contratações similares feitas por outros órgãos públicos, que você verifique se a quantidade daquela contratação está próxima à quantidade que você vai contratar. Por quê? Por causa dos efeitos da economia de escala. Nós sabemos que existe uma tendência, quanto maior a quantidade, menor é o preço. Então, busque contratações similares, mas cujas quantidades estejam próximas àquela quantidade que você vai contratar. Eu vou contar uma história para você. Há um tempo atrás, eu estava pesquisando preços para uma contratação que eu iria fazer de 6.000 resmas de papel A4
Eu achei uma contratação por outro órgão público, feita muito recentemente, porém, esse órgão público comprou a mesma resma, mas ele comprou 250 mil resmas de papel A4. Posso ou não posso utilizar o preço dele na minha cesta de preços? E a resposta é não. Por quê? Como a quantidade que ele comprou foi muito superior, se eu pego aquele preço dele, provavelmente ele conseguiu um preço unitário muito mais baixo. Se eu trago esse preço unitário baixo para a minha cesta de preços, eu certamente vou contaminar a minha cesta de preços e o meu orçamento estimado. Então, tome muito cuidado com a questão das quantidades. E a terceira condição trazida aí pelo cabeçalho do artigo 23 é justamente o local de execução do objeto. Preste muita atenção de onde você está pegando esse preço. Então, eu, por exemplo, que moro e trabalho na cidade do Rio de Janeiro, quando eu vou pesquisar preços, é para produtos que serão entregues na cidade do Rio de Janeiro. Quando eu vou contratar serviços, preços de serviços que serão executados na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu foco o meu município na hora de fazer a pesquisa de preços. Ah, mas Eduardo, o objeto é muito complexo, o meu município é pequeno, eu não estou achando preços de contratações similares no meu município. Vai focando a área geográfica, ampliando essa área geográfica aos poucos. Pega dos municípios vizinhos, pega do estado, mas procura não sair disso. Por quê? Porque se eu, que estou cotando preços aqui no Rio de Janeiro, se eu pego o preço do Acre, se eu pego o preço do Rio Grande do Sul, certamente haverá grandes diferenças entre esses preços. Por quê? Custos logísticos diferentes, alíquotas tributárias podem ser diferentes, condições de comercialização podem ser diferentes, e tudo isso impacta diretamente no preço. Então, toda vez que você for realizar a sua pesquisa de preços, presta muito atenção nessas três condições importantíssimas trazidas pelo artigo 23 da Lei 14.133. Nos parágrafos do artigo 23, e são 4 parágrafos, o que nós encontramos? Primeiro parágrafo, nós temos os parâmetros para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e serviços em geral. No parágrafo 2º, parâmetros de pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia. No parágrafo 3º, nós temos a possibilidade de cada ente federativo utilizar o seu próprio sistema de custos local. E no parágrafo 4º, nós temos como deve ser realizada a pesquisa de preços nas contratações diretas, ou seja, nas dispensas e nas inexigibilidades de licitação. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Ficou com dúvida? Deixa aqui a sua pergunta, eu terei o maior prazer em respondê-la. Eu vou deixar também o endereço do meu site, onde você vai ter muito conteúdo valioso sobre licitações e contratos. Até!